Olá, meu nome é Adriano, faço parte do time de integração da Taboola e hoje estou aqui para mostrar para vocês como configurar o rastreamento de conversões server to server utilizando a Taboola. Então, se você utiliza plataformas como Volume, Keitaro, RedTrack ou alguma outra plataforma, esse vídeo é para você. Eu preparei aqui uma pequena apresentação no qual eu vou mostrar o passo a passo de como fazer a configuração, mas antes de tudo, eu queria falar para vocês o que seria rastreamento de conversões server to server. Então, server to server nada mais é que a comunicação direta entre o servidor da sua plataforma, server to server, com o servidor da Taboola. Então, por exemplo, vamos dizer que a sua campanha gerou uma conversão, ok? Automaticamente, a sua plataforma vai enviar esses dados para o servidor da Taboola via postback, a Taboola vai processar esses dados e assim que esses dados forem processados, vai aparecer a conversão do Taboola Ads. Em termos de discrepância, server to server ele é muito preciso, ok? Comparado, por exemplo, com o Pixel. Porque o Pixel, se por exemplo, ocorrer algum problema no disparo do Pixel, a sua conversão não vai ser rastreada, você não vai conseguir monitorar a sua conversão. No caso do server to server, como a configuração é feita entre dois servidores, a discrepância ela é muito pequena. Não posso dizer que seria zero, porque pode acontecer uma discrepância, mas ela seria muito, muito pequena. Okay? Para quem deve utilizar rastreamento server to server? Todo mundo. Então, se você quer realmente ter uma maior precisão nas conversões que a sua campanha vai gerar, isso é a melhor opção que a gente tem hoje no mercado, e também para anunciantes que não têm acesso, que não têm controle da página no qual ele vai querer monitorar, que ele não tem acesso ao código, que ele não pode fazer nenhuma alteração no código. Então, nesse caso, o anunciante vai ter que utilizar o server to server, ok? E a vantagem também de você utilizar server to server é que você não vai utilizar nenhum código, nenhum script na página. Ok? Então, essa seria o que seria as vantagens e o que seria o que seria rastreamento de conversões server to server. Nessa próxima página aqui, eu vou falar para vocês como funciona. Então, por exemplo, na campanha da Taboola, você tem que adicionar esse macro, que seria click underline ID entre colchetes na URL ou no código de monitoramento. Tem que ser num ou outro, ok? Então, você não pode adicionar tanto na URL quanto no monitoramento. Teria que ser ou somente no monitoramento ou somente na URL, ok? Então, uma vez que, por exemplo, um usuário clicou no seu anúncio, ok? E a sua campanha tem esse Click ID, então, automaticamente, esse Click ID ele vai ser capturado e armazenado, ok? Quando o usuário chegar na página que vai gerar a conversão, então vai ter o Click ID que foi capturado no começo, mais o nome da conversão, que seria, por exemplo, vamos supor que seja depósito, por exemplo. Ok? Então, a pessoa fez o depósito, então você tem já o nome do evento que bate com o mesmo nome que você tem cadastrado na Taboola, junto com o Click ID. Esses dados vão ser enviados para a Taboola via postback, ok? A Taboola vai receber esses dados, ok? Vai processar esses dados e automaticamente, assim que esses dados forem processados, as conversões aparecem na Taboola. Próximo passo, então, na campanha da Taboola, a gente tem que adicionar na parte de monitoramento o parâmetro. Então, eu vou mostrar para vocês depois um exemplo, mas a gente tem que adicionar o parâmetro igual click underline ID entre colchetes. Então, essa parte do seu parâmetro, ela vai mudar conforme a plataforma que você utiliza. Então, se você usa Keitaro, é um parâmetro. Se você usa Volume, é outro parâmetro. Se você usa, por exemplo, RedTrack, é outro parâmetro. Tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. A parte importante é que esse click underline ID entre colchetes, ele não pode mudar, que esse seria o macro da Taboola. Então, se tiver alguma coisa errada, ao invés, por exemplo, de underline aqui ser hífen, por exemplo, então não vai funcionar. Então, é por isso que essa parte aqui ela não pode ser alterada. Aqui eu peguei eu fiz uma pesquisa na internet e aqui eu peguei os parâmetros das plataformas que que os nossos clientes mais utilizam.
É claro que eu queria que vocês, mesmo que você tenha essa informação que eu estou mostrando agora, eu queria que vocês, é importante sempre confirmar com a documentação da plataforma que você está utilizando. Mas, por exemplo, aqui você pode perceber que o ClickBank utiliza essa configuração, o BuyGoods essa configuração, Keitaro essa, RedTrack aparece, no caso, eles utilizam ClickID, Branch, eles utilizam Click Underline ID, mas eles utilizam aqui também um tiozinho no começo, Volume, AppsFlyer, Adjust, Kochava e Singular. Geralmente eles utilizam Click Underline ID, mas é importante realmente vocês confirmarem com o suporte dessas plataformas, ok? E caso você utilize alguma plataforma que não conste aqui nessa lista, sempre importante confirmar com eles, porque, como eu falei, cada plataforma utiliza um parâmetro diferente. Em seguida, eu vou falar com vocês como configurar o Postback. Então, existem dois parâmetros. Existem os parâmetros obrigatórios e existem também os opcionais. Então, obrigatório, sempre esse formato aqui, que tem que ter o ClickID. Então, o ClickID ele vai depender da plataforma que você está utilizando. E o nome do evento tem que bater exatamente com o que aparece na tabula. Então, se o nome do evento no Tabula Ads está aparecendo em letras minúsculas, por exemplo, depósito, tudo em letra minúscula, então você tem que configurar como depósito em letras minúsculas. Tem que ser igual. Não pode ter nada diferente, caso contrário não funciona. Ok? E existem alguns parâmetros adicionais, que seria o valor da receita, a moeda, então, e o Order ID, que seria o número do pedido. Tá? Então, esse daqui é opcional. Caso você queira adicionar, você pode adicionar. Aqui eu preparei alguns exemplos da Keitaro, da Volume e, por último, da RedTrack, que eu vou mostrar para vocês. Então, lá no Tabula Ads, na parte de monitoramento, então você tem que ir lá que você tem que colocar, no caso do Keitaro, eles utilizam External Underline ID, igual Click Underline ID entre colchetes. Então, você tem que adicionar aqui na parte de monitoramento. Se a Keitaro gerar um URL que já contém esse Click ID, então você não precisa colocar aqui na parte de monitoramento. Você não precisa colocar esse parâmetro aqui na parte de monitoramento. E aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês como que é o Postback da Keitaro. Então, por exemplo, eles estão utilizando External Underline ID igual Click Underline ID entre colchetes. O nome do evento, vamos supor, se você estiver utilizando o depósito, então você vai mudar aqui para depósito. Então, você vai substituir esse nome do evento para depósito. Na Volume, por exemplo, eles utilizam um outro parâmetro. No caso da Volume, eles utilizam Click Underline ID. Da mesma maneira, coloquei Click Underline ID aqui igual Click Underline ID entre colchetes. Como que é o Postback da Volume? Aqui muda um pouquinho. Então, é Click hífen ID igual External ID. Essa parte aqui você não vai mudar, tá? E aqui você vai colocar o nome do evento, no caso depósito também. Por último, eu coloquei aqui o RedTrack. Eles utilizam um outro parâmetro, que seria o Click ID. Aqui no monitoramento eu coloquei a mesma coisa. E aqui, como vocês podem perceber, eles utilizam Click hífen ID, Click ID, que seria o parâmetro deles. Agora eu vou voltar lá no Tabula Ads e eu vou mostrar para vocês o que vocês devem verificar. Então, aqui na campanha, na parte de monitoramento, eu adicionei aqui o Click Underline ID, tá? Então, como eu falei para vocês, ou adiciona aqui, ou você vai adicionar na URL da sua campanha. Então, caso tenha aqui na URL, você não precisa adicionar no monitoramento, tá? E aqui dá para fazer um teste para saber se está funcionando. Então, por exemplo, aqui na parte de tracking, se você clicar aqui, você pode fazer um teste. Aqui você vai clicar em Account Tracking Setup, vai vir aqui em Server to Server, vai clicar em Continuar, automaticamente vai aparecer essa página aqui, e aqui mostram todas as campanhas que eu tenho. Essas duas campanhas que eu tenho aqui embaixo, elas não têm o Click ID no parâmetro. Então, por exemplo, se eu clicar nessa campanha aqui, XYZ, se eu clicar em Copy Test Link,
vai falar que está faltando o Click ID. Então, eu sei que está faltando o Click ID ou no parâmetro, ok? Ou na URL. Então, eu sei que eu tenho que adicionar o Click ID. Mas, a primeira campanha aqui, ela tem o Click ID. Então, uma vez que eu clico aqui, eu posso copiar o link. Pode ver que ficou verdinho. Vou lá na URL, colo a URL no seu browser. E aqui, como você pode perceber, todos os parâmetros que tem lá na campanha, por exemplo, UTM Source igual Taboola, UTM Medium igual Referral, consta aqui também. E a gente gerou um Click ID de teste, que consta aqui. Automaticamente você vai continuar na sua página, por exemplo. Então, vamos supor que você quer monitorar lead e depósito. Então, você vai seguir passo a passo da sua página, do seu funil, para gerar o lead. E, por último, você vai gerar o depósito. Uma vez que você gera o depósito, ok? Automaticamente, alguns minutos depois, de 30 a 40 minutos, você pode voltar aqui no Taboola Ads, na aba de monitoramento, você vai perceber que aqui você tem as conversões que você quer monitorar, tá? Então, a partir do momento que você fez o teste, tá? Se estiver funcionando tudo direitinho, porque bateu o nome do evento, automaticamente vai mudar aqui o status para atividade, e essa linha que está reta, ela vai mudar e vai começar a ficar diferente, ela vai ter uns picos aqui que ela vai mostrar que está recebendo eventos dessa conversão que você quer monitorar. Okay. Caso a linha permaneça reta como está agora, significa que tem alguma coisa errada com a sua configuração. Então, por exemplo, se você está utilizando um nome diferente, por exemplo, se você está utilizando, por exemplo, lead tudo em letras maiúsculas, mas na Taboola está tudo em letra minúscula, então está errado, porque não bate o nome dos eventos. Então, você tem que colocar o nome do evento corretamente e fazer um outro teste. Ok? Então, dá para fazer esse teste também para saber se está funcionando. Aqui eu coloquei, tenho duas páginas do nosso Help Center, como fazer o teste. Então, o teste que eu acabei de mencionar para você, tem aqui uma página falando passo a passo o que você deve fazer, tá? E também, você pode traduzir essa página para português, que ela está em inglês, tá? E, por último, como fazer a configuração server-to-server com a Taboola. Então, tem um passo a passo também de como você deve fazer, como você deve utilizar o Click ID macro da Taboola, está mostrando aqui embaixo. É só você traduzir a página para português e seguir o passo a passo. Aqui também como a parte de monitoramento, está tudo mostrando aqui direitinho. Seria isso. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a equipe de suporte. A gente tem uma equipe de suporte que está aqui para te ajudar. Tá? Então, caso seja necessário uma reunião para te ajudar para fazer a configuração corretamente, a gente tem equipe de suporte. Entre em contato com o seu gerente de contas caso você esteja passando por algum problema, tá? E a gente fica à disposição. Caso tenha alguma dúvida, eu também estou à disposição aqui para te ajudar, tá bom? Agradeço. Tchau, tchau.